Prosseguindo com a aula 7 sobre a conversão baseada no uso da biomassa, a continuação vou expor algumas questões relacionadas com os biocombustíveis. Os biocombustíveis hoje em dia são amplamente utilizados e o que vamos ver nesta aula são os seguintes pontos. Primeiro, plantações de energia, a seguir produção de biocombustíveis, etanol e metanol, o etanol no Brasil, a cana-de-açúcar, biocombustíveis de segunda geração, o biodiesel, impactos da utilização de biocombustíveis e a questão dos alimentos, combustível e fome. E também a proposta de um exercício. Então vamos começar em primeiro lugar mencionando o que é uma plantação de energia. Então uma plantação de energia é um cultivo de biomassa para fins energéticos e com isso vamos obter diversas vantagens, sendo combustíveis renováveis, e se comparamos com os não renováveis, as vantagens são as seguintes: redução na dependência de combustíveis fósseis, estimular o desenvolvimento rural, aumento na oferta de empregos, criação de base variada de culturas, maior e melhor aproveitamento do solo, aumento do desenvolvimento tecnológico e de pesquisas, criação de novos nichos e oportunidades no mercado e outros pontos. Ou seja, as plantações de energia estão relacionadas com a questão da transição energética, que já foi mencionada várias vezes, no sentido de uma alternativa à finalização da produção de petróleo no mundo. Então, esta área de plantações de energia, por isso que toma grande importância. E um dos aspectos mais importantes é a produção de biocombustíveis. Então esse interesse está concentrado primeiro na produção de combustíveis líquidos para o setor de transportes. Como sabemos, a gasolina, os combustíveis derivados de petróleo são insuperáveis, né, no sentido de armazenamento, transporte e do alto poder calorífico que eles contêm. E a produção de biocombustíveis a partir da biomassa de uma fonte renovável vai nesse sentido, né? A partir da energia solar, sabemos, se produz biomassa e por processos, diversos processos, vamos chegar até os combustíveis. A biomassa, como já vimos no início deste capítulo, na aula anterior, pode ser levada a processos térmicos, com isso vamos produzir gás de síntese, ou também por processos de combustão para produzir calor, ou também existe a decomposição, que seria a digestão anaeróbica por meio de biodigestores. Então existem vários caminhos potenciais para a produção de biocombustíveis. Um desses caminhos é o etanol. O que é o etanol? Na realidade, o etanol é conhecido desde muitos séculos devido à fermentação de material orgânico. Então este etanol hoje em dia, a importância está relacionada com a produção de um combustível que pode substituir a gasolina. Então o etanol é denominado, né, álcool etílico, e como podemos observar assim no uso diário, é um líquido transparente que tem um ponto de ebulição em torno de 78 graus Celsius e a fórmula é C2H5OH. E o etanol atualmente é feito a partir aqui no Brasil de cana-de-açúcar e nos Estados Unidos milho, sendo os principais países produtores de etanol no mundo, mas também o etanol é possível obter de diversos outros produtos, né? Aqui no Brasil se decidiu pela produção a partir da cana-de-açúcar. Então, a partir da obtenção da cana-de-açúcar, do suco, se obtém por fermentação
dois tipos de álcool, o etanol e o metanol. E então o metanol já é um pouco mais restringido, é um líquido incolor com ponto de ebulição em torno de 65 graus Celsius, com fórmula CH3OH, e também é conhecido como álcool de madeira ou álcool metílico. E é um combustível com poder calorífico superior, próprio para motores de combustão interna, principalmente de veículos de alta velocidade, como carros de corrida. Então, é um uso mais restrito. Passando agora a algumas questões do denominado álcool carburante, que seria o combustível etanol utilizado na mistura, ¿no?, con gasolina o de forma independiente. Y existen dos tipos, ¿no? O álcool anhidro, que sería o álcool etílico anhidro carburante, AEAC. Es un álcool deshidratado. Sabemos que anhidro significa sin agua. Y es empleado en mistura con la gasolina automotiva, utilizadas en motores de ciclo Otto, que son los motores con ignición por centella. Y denominado álcool hidratado, o sea, el nombre técnico álcool etílico hidratado combustible, AEHC, es un tipo de álcool que contiene pequeña porcentaje de agua y es utilizado en los motores de combustión interna ciclo Otto como combustible puro, sin mistura con gasolina o aditivos. Entonces, álcool anhidro da para misturar con gasolina y el álcool hidratado no. Entonces, dentro de la clasificación de álcool carburante, podemos observar que existen diversas especificaciones que los torna diferentes. En esas estaríamos hablando para álcool hidratado 93,80 miligramos por cada 100 miligramos, de acuerdo con esa medición do INPM. Y para o álcool anhidro carburante 99,30. Y podemos ver también que el álcool refinado industrial LT 94,20 sería miligramos por cada 100 mililitros. Y así existen diversas otras variables como masa específica, conteúdo de materia volátil, acidez en ácido acético y así varias otras características que los torna diferentes, ¿no?, en su comportamiento como energéticos, ¿no?, para combustibles, para motores. Y por otro lado, ahora vamos a ver cómo se obtiene ese etanol. Hoy en día existe un camino de obtención de etanol a partir do milho. Isso aí se faz principalmente nos Estados Unidos. O etanol a partir de milho é um caminho, como podemos ver, que vai desde a retirada, ¿no?, do milho dos campos, transporte, e depois vamos chegar até a produção de etanol por diversos processos que vai desde a moagem, cozimento, até a fermentação e obtenção do produto, no final. Então, essa seria a obtenção de etanol a partir do milho. E aqui no Brasil foi outra, né, alternativa, que foi a partir da cana de açúcar. Uma questão importante que devemos mencionar com relação à utilização de milho para obter etanol é que alguns cálculos demonstram que mais energia é utilizada para produzir etanol de milho do que aquela que se pode obter ao utilizá-lo. Isso porque existem muitas etapas, ¿no?, para obter esse etanol. O milho, por exemplo, passa por processos de moagem,
de obtenção de produto até a fermentação, depois destilação, aí passa até a obter o etanol, e aí outras etapas, né, que utiliza o resíduo, do qual se pode obter outros produtos. Mas então é necessário em todas essas etapas utilizar energia. E aí también está relacionada a questão de alimentos, ¿no? Los alimentos para el milho é um dos alimentos principais, ¿no? Para alguns países, e vamos utilizar para producir um combustível, um motor ineficiente como é um motor de combustão interna que está em torno de 25%, máximo 30% de eficiencia. Aí torna bastante complexa discussão, ¿no? E com muita polêmica, ¿no? de utilizar alimento para producir combustível. O Brasil já utiliza etanol a partir da cana de açúcar e essa produção a partir da cana de açúcar tem também dois produtos, né, que se obtêm. Um que é mais antigo, né, que é o caminho da produção de açúcar a partir da cana, lavagem da cana, extração, tratamento do caldo e finalmente a produção de açúcar. Esse processo é conhecido desde muito antigo, desde a época da colônia aqui no Brasil. Já o caminho de obter etanol é já mais recente, né? Então aqui existe o caminho de tratamento do caldo, a fermentação, destilação e obtenção do álcool como combustível. E também todo o transporte e distribuição. É interessante ver como surgiu essa utilização do etanol no Brasil. Isso começou com o primeiro choque do petróleo que aconteceu em 1973, onde o preço do barril de petróleo passou de 2,90 dólares o barril para 11,65 e o mundo aí entrou em crise. E assim vários países começaram a repensar, né, os seus processos de produção de combustíveis para não serem dependentes de outros países. E assim surgiram diversos programas de desenvolvimento, sendo aqui no Brasil o governo federal quem tomou as medidas para contornar esse problema. E assim em 1975 foi criado o Programa Nacional do Álcool, conhecido como ProÁlcool, e tinha o objetivo de substituir o consumo interno de gasolina pelo álcool etílico, derivado da biomassa. Neste caso se decidiu pelo uso da cana de açúcar. Depois também houve, né, o segundo choque do petróleo em 1979, e aí o governo iniciou um segundo ciclo de investimentos no sentido de triplicar a produção interna, como meta o ano 1985. Além disso, a indústria automobilística foi chamada a introduzir no mercado veículos movidos com álcool hidratado, ou seja, só com álcool. E em 1985, a produção de etanol nessa época alcançou a marca de 11,5 milhões de metros cúbicos. Então vemos um desenvolvimento grande, né? A partir já dessa década, em meados dos anos de 1980, aconteceu o denominado contra-choque de petróleo, que levou ao desabamento dos preços do petróleo. Isso teve como consequência diminuir os incentivos, né, para a produção de etanol. Mas aí depois começaram certos fatos, né, mundiais que levaram a desenvolver ainda mais esse programa. Mas houve uma época de crise nesse ProÁlcool que comprometeu a credibilidade do programa. E aconteceu também a crise de abastecimento e a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool, o conhecido IAA, que aconteceu isso no governo de Collor em 1990. Tudo isso aí levou ao final do ProÁlcool e o início de uma nova etapa de desenvolvimento. Assim, por exemplo, na década de 90 foi retomada a produção de automóveis movidos a gasolina,
principalmente los denominados, ¿no?, de 1000 cilindradas, y con eso aumentó el consumo interno de gasolina y de alcohol anhidro adicionado. O sea, aquí ya hubo una evolución. Anteriormente el programa estaba basado en motores exclusivamente para utilizar alcohol hidratado, y a partir de los años 90 comenzó la producción de la mixtura de alcohol anhidro con gasolina. Todo eso estaba relacionado con a los denominados vehículos flex fuel, o los vehículos flex, conocidos de esa forma, que mixturan a gasolina con cantidades de etanol. Y así vemos en este gráfico que en este século, primero los motores, ¿no?, que utilizaban así esa mixtura, los vehículos flex, era una pequeña porcentaje, en torno de 4%, y los vehículos a gasolina eran en torno de 89%. Y así como paso de los años, ¿no?, en este século, llegó un momento, allá por ejemplo entre 2007 y 2008, a mayor producción era de vehículos flex. Y obvio así quedas y subidas, ¿no? Más hoy en día se mantiene la existencia, ¿no?, de esos vehículos, y la consecuencia de eso fue que la excitación de voltar a adquirir vehículos movidos a alcohol fue superada por la introducción de carros flex fuel de la industria automovilística. Uno de los empecillos era que cuando se utilizaba alcohol hidratado o encendido, ¿no?, da marcha en las mañanas, principalmente en invierno, era muy difícil. Y ahí entonces era una dificultad, y eso iba en contra de utilizar ese tipo de vehículos. Más después ya con la mixtura con gasolina, eso ya nunca más aconteció. Bueno, como observamos en este gráfico del balance energético nacional de 2022, que vemos aquí en este gráfico desde 1975 hasta ahora, hasta 2020. Entonces vemos que el óleo diésel él siempre ocupa, ¿no?, el máximo, esa sería la estructura de consumo en el sector transporte de Brasil, y el óleo diésel es el que ocupa la mayor parte, ¿no?, siempre está lá encima. Más vemos aquí que la gasolina desde los años 75 hasta 87 tuvo una grande queda de uso, y ahí también comenzó a aumentar el uso del alcohol, aquel alcohol anhidro, y después la gasolina se mantiene, ¿no?, siempre por cima del alcohol, más ya bien reducido, ¿no?, comparativamente a 1975. Y o alcohol también tiene, ¿no?, sus fases de grande crecimiento, disminución, mas depois manteve, né, uma certa porcentagem que mostra que se utiliza, né, na forma de adicionar no tanque misturado com a gasolina. Mas também observamos aqui que houve a entrada do gás natural a partir de quase finais, né, do século XX, e já começou a se introduzir o gás natural nos veículos, mas com uma porcentagem muito menor. E a partir de 2005 2006 começou a entrar também do biodiesel para os motores que utilizam motores diesel. Então vemos que atualmente essa seria a estrutura do consumo do sector de transportes, grande parte de óleo diésel, de gasolina, de etanol y en menor medida biodiesel. Por otro lado, aquí vemos que en esa misma estructura de consumo en el sector transportes, que el consumo de etanol en este gráfico muestra que sufrió una reducción de 3,2% en relación a 2020. El creciente consumo de biodiesel, más 6,5%, acompañó en parte el aumento de su contraparte fósil. Durante el año de 2021, hubo diferentes mandatos de adición do biodiesel no diésel fósil. O sea, resoluciones para adicionar el biodiesel misturado con
o diésel, proveniente do petróleo, né? Variando em torno de 10% em volume, até chegar a 13%, conhecido como B10, passou a B13. Então houve um aumento, né, no uso do biodiesel, como mostra este gráfico, entre os anos de 2020 comparando com 2021. Outra questão que é necessário mencionar que o etanol hidratado utilizado nos motores flex sofreu redução de participação, porém a gasolina do tipo A apresentou uma evolução positiva. Então vemos que entre 2021, de 2020 até 2021 houve uma diminuição do uso de etanol hidratado em menos 11,6%, e a gasolina do tipo A aumentou em torno de 9,8%. Então esse seria um fenômeno que aconteceu de redução da participação do etanol. E como vemos assim ao longo do tempo, isso aí muda, né, de acordo à evolução mesmo do país e outros fatores. Com relação à produção de cana-de-açúcar, no início do PROALCO houve diversas discussões para definir qual seria o produto agrícola mais adequado, né, para usar na indústria, para produzir etanol. Se chegou a cogitar inclusive o uso de mandioca y otras plantas, mas finalmente se decidió o uso de cana de azúcar porque también ya existía, ¿no?, una enorme industria relacionada con azúcar y grandes áreas ya que producían cana de azúcar. Entonces esa producción de cana de azúcar brasilera ocupa en torno de 1 a 2% da área agrícola nacional e ainda pode ser expandida sobre áreas de pastagem. E a concentração dessa produção de cultivo acontece principalmente nas regiões centro-sul e nordeste do país. Além disso, 2/3 da produção nacional estão nos estados de São Paulo. Porém, neste estado, a expansão da cultura esbarra na pouca disponibilidade de terras livres. E existem áreas de grande potencial que foram mapeadas na região norte do Tocantins, sul do Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro. Ou seja, o Brasil ainda tem um grande potencial de expansão das plantações de cana-de-açúcar, mas atualmente o estado de São Paulo é um dos que destaca, né, nessa área. Já por causa também da produção de açúcar, né, que é já desde muitas décadas. Outra questão importante, né, que estamos falando de uma região tropical e o Brasil tem em média 2 safras ao ano e, portanto, tem sempre à disposição açúcar e etanol. Podemos mencionar que a metade dessa safra é destinada à fabricação de etanol, o que torna o Brasil o segundo maior produtor de combustível do mundo, depois dos Estados Unidos, que já vimos extrai o etanol a partir do milho. E nos últimos anos, grandes aumentos de produtividade foram conseguidos devido principalmente a melhores técnicas agrícolas, aperfeiçoamento genético, novos processos industriais. Então, mas essa área ainda está sendo pesquisada, né, para melhorar a produtividade. As metas em 2005 era produzir 70 toneladas por hectare por ano. Para 2015 a meta passou a ser 82 toneladas por hectare ano. E para 2025 a ideia é chegar a 96 toneladas de cana de azúcar por hectare en cada año. Eso, como vimos, es necesario pesquisar en diversas técnicas agrícolas y além disso no aperfeiçoamento genético y procesos industriales. A eficiencia, por ejemplo, industrial, a meta en 2025 es llegar a 90%, ¿no?, de eficiencia. Y en términos de litros de álcool producido por hectárea, en 2005 estaba en torno de 6.000
litros por hectárea, y la idea es llegar en 2025 a 10.400 litros. Entonces existen ainda varias pesquisas, trabajos ¿no? siendo feitos en esa área. Bueno, como forma de ilustrar lo que mencioné, aquí estoy proponiendo un ejercicio donde dice ahí en la zafra 2009 y 2010 la productividad media de carne de azúcar fue de 79,8 toneladas por hectárea, obteniendo en media 7.000 litros de etanol por hectárea. No acumulado de ese periodo, la producción de etanol fue de 291,5 veces de esa tercera barriz por día. Calcular el rendimiento de la producción de etanol de cana de azúcar en litros por tonelada y a superficie agrícola de cana de azúcar en kilómetros cuadrados necesarios para producir etanol. Para resolver este ejercicio es necesario, ¿no? Primero considerar en términos de energía, ¿no? Cuánto se produce por hectárea y comparar todo eso ahí para hacer después ese rendimiento, ¿no? Calcular el rendimiento en litros por tonelada. Bueno, como ya es costumbre, el ejercicio está disponible en texto adicional a esta presentación. Con relación a esos avances tecnológicos es necesario desenvolver pesquisas sobre biomasa y mejoramiento genético de cana de azúcar. Além disso, mejorar los procesos de fabricación de biocombustibles, aplicaciones de etanol para motores automotivos, o sea, mejorar esa área, realizar estudios sobre biorefinerías y agroquímica, y también llevar en cuenta los impactos sociales y ambientales del uso de biocombustibles. Aquí cabe resaltar esta cuestión de estudios sobre biorefinerías y la denominada agroquímica. Esta área sería una de las principales para que actúen como alternativa al uso de petróleo como combustible. O sea, la idea en el futuro es tener esas biorefinerías que harían así actividades análogas a lo que se hace ahora en refinerías de petróleo. Todo eso pensando en la denominada transición energética. Ahora existe también pesquisas en el sentido, embora ya se tengan grandes resultados, la denominada biocombustibles de segunda generación. Todo lo que estamos hablando es obtención de etanol a partir de la producción de cana de azúcar en procesos ya conocidos, mas só que ahí fica grande cantidad de residuos, ¿no? Que como es el bagazo de cana, son muchas millares de toneladas. Entonces, el grande desafío es convertir en etanol también a celulose, que está en el bagazo y en la palla de cana y en diversos otros vegetales. Ahí todo eso, la obtención de ese etanol a partir de la celulose se denomina etanol de segunda generación. Entonces, esas pesquisas están cada vez siendo más constantes y avanzadas, ¿no? Para llegar a un costo-beneficio que sea ya competitivo, ¿no? A nivel mundial. Y entonces, esas pesquisas sobre extensión de etanol de segunda generación envuelven procesos físicos, químicos y biológicos, y ainda falta, ¿no? Trabajar mucho para obtener resultados con gran eficiencia. Esos procesos pueden ser, por ejemplo, el camino de la hidrólisis enzimática o física química, que pueden permitir que las unidades de carbono de la celulose y de la hemicelulose fuesen también fermentadas. La idea de todo eso es de que el etanol de segunda generación sería superior a lo que se obtiene actualmente, mas ainda falta desenvolver, ¿no? Embora ya se tengan resultados positivos ante una cierta industria, mas ainda no competitiva. Y las pesquisas indican que el etanol de primera generación permanecerá superior ainda, ¿no? Hasta llegar a ese etanol de segunda generación por algunos años. Ainda predominará esa etanol de primera generación. Ese etanol de segunda generación utiliza, ¿no? materias de biomasa
lignocelulósica, o sea, leñosa ou fibrosa, no lugar de amidos ou açúcares. E tem muito mais potencial para maximizar a conversão eficiente da energia solar, a água e os nutrientes, tudo isso em biocombustíveis. Então precisa desenvolver pesquisas na área de desenvolvimento de matérias-primas. Neste sentido, aqui é necessário desenvolver culturas energéticas sustentáveis de alto rendimento e baixa manutenção, desenvolver culturas destinadas a facilitar a quebra de lignocelulose em açúcares simples. Outro tema de pesquisa é a denominada desconstrução, ou seja, desenvolver métodos altamente eficientes de pré-tratamento de matérias-primas, identificar enzimas mais eficientes para realizar a polimerização e desenvolver comunidades microbianas para a degradação da lignocelulose. Outra área de pesquisa seria a síntese de combustíveis. Aqui faltaria melhorar a produção de etanol, desenvolver microorganismos para produzir combustíveis aperfeiçoados para transporte. Então, como vemos, é um desafio ainda, né, que permanece, está aberto ainda, né, para pesquisar e chegar a uma importantes avanços que permitam, né, a competitividade desse etanol de segunda geração. Passemos agora a mencionar o biodiesel. O biodiesel é um combustível alternativo ao óleo diesel mineral e é o resultado da transformação química de matérias-primas de óleos vegetais como dendê, soja, mamona e vários outros, ou também gorduras animais ou resíduos gordurosos, como é o caso de óleo residual de frituras ou esgoto sanitário. Então podemos ver aqui uma lista de produtos vegetais, né, que podem produzir biodiesel. Por exemplo, está aqui listado o dendê, babaçu, girassol, colza, mamona, amendoim, soja, algodão. Todos eles têm um conteúdo de óleo em maior ou menor grau. Por exemplo, aqui o dendê, ele tem 26% de conteúdo de óleo, só que ele tem um rendimento em toneladas por hectare de 3 a 6 toneladas, né, por hectare. Comparativamente, por exemplo, a soja, que tem um conteúdo de óleo em torno de 17%, só que ele tem um tempo de colheita de 3 meses, porém o rendimento de óleo é de 0,2 a 0,6 toneladas por hectare. Então vemos amplamente aqui, destaca o dendê, só que a produção é anual, né, 12 meses. E o girassol, mamona, amendoim é 3 meses. Vamos ter então maior produção em um ano. Então é necessário levar em conta todos esses aspectos para decidir, né, de que produto vegetal vai ser utilizado. Bom, aqui está só ilustrado que é isso, né? Pinhão manso, a mamona, a soja, o babaçu, o dendê, uma palmeira, né? O girassol e a colza, que é mais na Europa, né, se utiliza esse vegetal. Bom, como se obtém o biodiesel? O biodiesel pode ser obtido a partir de qualquer matéria-prima, né, que contenha gordura, variados óleos vegetais, gorduras de animais, óleos residuais. Por exemplo, óleos vegetais já foi mencionado, né, soja, mamona, pinhão manso, girassol. Gorduras animais, pode ser o sebo bovino, gordura suína, óleos de peixes, gorduras de aves. E óleos e gorduras residuais podem ser as frituras, resíduos de alimentos, esgoto sanitário e vários outros óleos residuais. Ou seja, as fontes para produzir biodiesel são diversificadas. E o biodiesel se obtém a partir de um processo bastante complexo. Por exemplo, aqui se utilizamos sementes, o primeiro que se faz é a prensagem. E de aqui vai sair uma torta, onde vamos produzir o óleo bruto e resíduo, né, do que fica depois da obtenção do óleo.
Uma vez feito esse óleo, obtido esse óleo bruto, passa ao processo de transesterificação. E com isso se obtém o biodiesel, mas fica como resíduo a glicerina. Então esse seria, a grosso modo, o processo de obtenção do biodiesel. Uma vez obtido o biodiesel, ele tem as seguintes características: substituto ao óleo diesel tradicional e não há necessidade de conversão. É obtido utilizando-se metanol ou etanol em reações de transesterificação. Como vimos na etapa anterior, se obtém etanol e depois vem a transesterificação. Não é tóxico, não contém enxofre, não altera o consumo. Ou seja, comparativamente ao diesel obtido do petróleo, ele tem essa enorme vantagem, não, de não ser tóxico. É o biodegradável, ou seja, é uma qualidade. Com isso, também com essas características, se produz a redução dos gases que contribuem ao efeito estufa em torno de 70%, mas provoca reciclamento de borrachas. Esse é um aspecto negativo. E em termos de custo, hoje em dia já é competitivo, né? Dependendo do país, do tempo, do momento. Comparando assim o biodiesel e o etanol, o álcool tem características similares às da gasolina. Por isso é mais adequado aos motores com ignição por centelha, conhecidos como ciclo Otto, ou seja, aqueles motores de combustão interna dos carros, para veículos leves principalmente. O álcool não é usado em veículos pesados como ônibus e caminhões, porque utilizam motores a compreensão, que são já motores denominados motores diesel. Para essa frota, então, servem apenas o diesel ou combustíveis com características similares a esse óleo diesel obtido do petróleo. Neste caso seria ótimo o biodiesel. E o fator determinante no Brasil para a importação de petróleo é exatamente o diesel. Então, grande parte do consumo de petróleo para transporte é isso, né? A obtenção de esse combustível denominado óleo diesel. E o biodiesel vai no sentido de diminuir essa importação. Então se torna um grande substituto, embora parcial até o momento, mas pode aliviar a pressão por importação de petróleo mais leve. Outra questão que devemos mencionar assim é uma comparação das características, né, em termos de propriedades. Algumas propriedades aqui estão listadas: acetanagem, lubricidade, biodegradabilidade, né? Ou seja, se são degradáveis ou não. O biodiesel, esse fator é alto, já no diesel de petróleo é muito baixo. A toxicidade, no caso do biodiesel, não é tóxico, já o diesel de petróleo é altamente tóxico. Outra questão, né, de enxofre, produção de enxofre, eliminação no ambiente, o biodiesel ele não tem. Já o diesel tem uma porcentagem de 0,05%. Bom, aí vai vários aspectos que estão aqui, como ponto de ignição, transferência e estocagem, valor calorífico. O biodiesel é 2% maior do que o diesel em termos de valor calorífico. A característica que é do biodiesel é que é proveniente de uma fonte renovável e o diesel não renovável. Então, como vemos nesta lista, existen diversos aspectos que deben ser levados en cuenta y tornan ese combustible obtido de productos renovables uma alternativa, né, ao petróleo. Então, como vantagens do biodiesel, existem diversas vantagens, né, que é altamente competitivo frente a outras alternativas para a redução de poluição. Complementa todas as novas tecnologias para a redução da emissão de gases contaminadores provenientes do diesel.
também tem rendimento como combustível similar e até superior ao diesel. Não requer nova estrutura de distribuição e venda. Não é necessária nenhuma conversão de motores. Não há necessidade de alteração alguma do motor. Não altera o tempo de abastecimento. Não altera o torque. Não altera o consumo. Melhora significativamente a lubrificação do motor e da bomba de injeção. Melhora as condições de funcionamento em tempo frio. Melhora as condições anti-explosão e incêndio. Para produzir o B5, ou seja, biodiesel 5% misturado ao diesel, a mistura pode ser feita na hora ou previamente. Já vimos que essa mistura chega na ordem agora de 13%. A mistura é estável, portanto não se separa em fases. E os ésteres, tanto etílicos como metílicos, podem ser armazenados em tanques similares aos do diesel e não são tóxicos, não formam misturas explosivas com o ar. Então são diversas vantagens do biodiesel, né? Mas também existem impactos, né, positivos e alguns negativos. Em termos de impactos ambientais, o uso de biocombustíveis, denominado biodiesel, reduce a emissão de matérias particuladas, né, materiais particulados como são a fuligem, fumaça preta, isso fica diminuído. Redução nas quantidades de monóxido de carbono gerados, redução da quantidade de hidrocarbonetos não queimados, redução de emissão de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, redução de emissão de óxidos de enxofre. Os motores a diesel oferecem um benefício real de 45 a 71% menos das emissões de CO2 em comparação com os motores a gasolina. E as culturas de oleaginosas absorvem o CO2 enquanto crescem, não gerando aumento nas emissões. Isso é denominado sequestro de carbono. Ou seja, tem várias vantagens de ordem ambiental, né, para a produção de biodiesel. Com relação a impactos econômicos, a produção de biodiesel leva ao surgimento de um novo mercado, agregação de valores às matérias-primas, as denominadas culturas oleaginosas, investimentos em plantas e equipamentos, geração de empregos, maior base tributária, redução das importações de petróleo e diesel refinado, melhoria na balança comercial, aquecimento da economia regional, desenvolvimento regional e a fixação do homem do campo, ou seja, evitar o éxodo. Tudo isso está relacionado com os denominados impactos econômicos da produção de biocombustíveis e, neste caso, biodiesel. A redução de emissões tóxicas também é importante, né? A redução de enxofres está em torno de 20%. E a fumaça visível na arrancada diminui significativamente, né, no momento de ligar o motor. E também diminui a fumaça. Bom, em termos de comparação, aqui vemos MP, partículas em suspensão, o CO, anidrido carbônico, o HCN, hidrocarbonetos não queimados, e NOx, óxido de nitrogênio. Então aqui está comparando o diesel com o biodiesel e em todos existe uma redução enorme, né? Em termos, por exemplo, de partículas suspensas ou material particulado, uma diminuição de menos 26,80%. E assim, né, enormes vantagens do uso do biodiesel. Mas também existem aspectos, ¿no? Como por exemplo aspectos negativos, a questão da glicerina. Como vimos no esquema de produção de biodiesel, o resíduo é a glicerina. Só para ter uma ideia, embora seja já de faz 14 anos este comentário, diz aí, o volume de glicerina disponível em 2008 deverá atingir cerca de 105 mil toneladas se a produção chegar a 1 bilhão de litros de biodiesel para compor a cota obrigatória de 2% adicionado ao diesel para caminhões e ônibus do Brasil. Isso aí foi mencionado em 2008. Então, à medida que aumenta a produção de biodiesel, aumenta também a produção de glicerina.
Então aí a porcentagem de mistura foi em aumento, né? Cada vez mais B5, B10, B13. A ideia sempre é aumentar o biodiesel. Portanto, é necessário investir em tecnologias para aproveitar essa glicerina. Então, por exemplo, producción de plásticos acrílicos y todo, existe toda una industria, ¿no?, que tiene como materia prima a glicerina. Entonces, eso se obtiene a partir de la producción de propeno, a partir de la glicerina para fabricar polipropileno. Entonces, una vez obtido ese polipropileno, es posible, ¿no?, utilizar como plástico en automóviles, electrodomésticos, seringas descartables, fraldas, embalajes para alimentos, productos de limpieza. O sea, existen soluciones posibles para disminuir el efecto de la producción de glicerina, ¿no?, en grandes cantidades. Mas también existe una polémica enorme en el mundo que hasta ahora no fue resolvida, que era la cuestión que ya mencioné en la producción de etanol a partir de millo en los Estados Unidos, que es la cuestión de los alimentos, biocombustibles y a fome. Entonces, la pregunta es por qué que se tendría que utilizar alimentos o áreas, ¿no?, de cultivo para que podría ser para alimentos, para producir un combustible que en última instancia va a ser utilizada en un motor ineficiente. Que, sabemos que los motores de ciclo Otto, mesmo o motor diésel, no son así con grande eficiencia, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con un motor eléctrico. Motor eléctrico están por en torno de 90% de eficiencia y ainda puede aumentar esa eficiencia. Ahora motores de combustión interna y otros no superan el 30%. Entonces, a discusión sobre el eventual impacto del cultivo de etanol en la producción de alimentos ganó corpo a partir de su utilización como combustible. Entonces, eso ahí puede se refletir en el crecimiento del costo de los alimentos y también la cuestión económica relacionada con eso depende del desenvolvimiento de los países, ¿no?, y de la situación mundial. El mundo, por ejemplo, hoy en día, hoy completó 8 billones de personas en el mundo y deberá llegar a 11 billones en 2050. ¿Y cómo, o qué hacer para alimentar esa enorme cantidad de personas? Entonces, por lo menos será necesario doblar la cantidad de alimentos producidos actualmente. Eso significa, si triplicarmos la área plantada actualmente en el Brasil, no tenemos más Amazonia, ni Cerrado o Mata Atlántica. Eso es una realidad que debe ser llevada en cuenta, ¿no? O sea que triplicar la área de producción para alimentos también lleva a desmatamiento, ¿no?, de grandes áreas. Entonces, hasta hoy, el desenvolvimiento del sector agrícola fue pautado por la producción de alimentos y ahora está influenciada por la producción de energía para automóvil. Esa es la grande pregunta y el tema que ainda no fue resolvido. Los biocombustibles son una óptima fuente de energía renovable, mas su uso como combustible probablemente colocará más presión sobre la cuestión de producción de alimentos. Além disso, no fundo, é uma competição, porque mesmo que os biocombustibles tomassem apenas 1% da terra produtiva, estariam tirando 1% a menos da área para plantar comida. É outra questão que deve ser levada em conta. A solução, então, é aumentar a produtividade ou a área agrícola por meio de novas irrigações, desflorestamento, utilização de áreas degradadas, ou substituir áreas de productos alimenticios por agroenergéticos. O que hacer diante disso? A maior parte dos ingressos econômicos das pessoas com menor renda são dedicados à compra de alimentos. É outra questão, né? Isso se comprova nas estatísticas mundiais, que enquanto menor seja a renda de uma pessoa, em termos de porcentagem, ele vai dedicar grande parte dessa pequena renda na compra de alimentos. Y si los alimentos van a disminuir por causa de la producción de agroenergéticos, entonces
são questões que devemos levar em conta, né? E a grande quantidade de energia é utilizada para produzir um produto. Além disso, né, devemos levar em conta que para produzir um produto, qualquer produto é necessário energia. Então, na produção agrícola, combustíveis são utilizados para o preparo de solo, fertilização, plantio, irrigação, colheita, armazenagem, transporte, processamento. Só para ter uma ideia, aqui no livro de Heinrich, de Energia e Meio Ambiente, mostra que para produzir um pão de forma, mais ou menos se requer na produção de grãos 45% de energia, na panificação em torno de 20%, no transporte em torno de 14%, na moagem 7%, na venda, na comercialização, lojas 7%, embalagem 7%. O sea, um produto, se observamos qualquer produto, ele precisa, né, de energia para sua fabricação e para que seja colocado no mercado. Então também aí devemos pensar nisso, né? O sea, quanto de energia vai precisar para produzir enorme quantidade de alimentos para 8 bilhões de pessoas. Então, quando consideramos a utilização de grãos como o milho para produzir algo combustível, devemos questionar quanto alimento deve ser utilizado para produzir combustível, especialmente ao se considerar a subnutrição de cerca da metade da população mundial, que ainda ficou pior depois da pandemia. Ou seja, são aspectos que se deve levar em conta na hora de tomar decisões, e um estudante, né, da área de energia, principalmente desta disciplina, como é bases conceituais de energia, deve refletir e levar em conta, né, e comparar e ver o lado bom e ruim da possível solução energética. Recomendo como leitura adicional o livro de Luis Augusto Barbosa Cortés, que organizou o livro Biomasa para Energia. Esse livro contém muita informação relacionada com a biomassa. E existe também atualmente disponível na internet um documento preparado pela empresa de pesquisa energética, a EPE, que se chama Análise de Conjuntura dos Biocombustíveis, ano 2020. Na realidade é uma nota técnica de 80 páginas, interessante pelos dados que oferece e a realidade destes últimos anos. Então é um tema, a biomassa é um tema bastante amplo que precisa ser analisado, discutido e refletido. Vou terminando esta aula e muito obrigado e bom estudo.